Um bom dia a todos. É uma grande alegria estarmos juntos aqui e podermos rever o estudo dessa lição que Deus está mostrando para nós, que Ele quer nos salvar, que Ele tem um lugar melhor para nós e que em breve, muito em breve, vai vir nos buscar. Vamos estudar juntos com a graça de Deus. Doutor, muito obrigado por aceitar o convite, muito bom tê-lo aqui com a gente. E olha, como um médico e um pastor que o senhor é, vai ajudar muito aqui na argumentação dos pontos, porque a gente percebe claramente que o estudo dessa semana trabalhou fundamentação para a nossa fé, não é? Isso. Então, o senhor como um médico, como um cientista na área médica, o senhor sabe o quanto isso vai ajudar a pessoas que têm um nível intelectual, que precisam de argumentações que ajudem ela na sua caminhada cristã. Nós temos várias pessoas conosco aqui, mais de 200 pessoas conectadas só pelo YouTube, fora pelo Facebook. Nós queremos agradecer a todos aqui, lembrando que você pode enviar a sua participação, seja uma pergunta ou um comentário pelo chat aqui da transmissão. Lembre de curtir esse vídeo para ele poder ter um maior número de contribuições, aí, de visualizações, para alcançar mais pessoas. Se puder se inscrever também nesse nosso canal, para ajudar a gente a alcançar ainda mais pessoas, porque aqueles amigos que você tem vão ver a sua inscrição e vão poder então assim serem inspirados a estar com a gente também. Doutor Daniel, o título da nossa lição, Os Olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. O senhor podia comentar para a gente, para começar, por que desse título, Olhos do Senhor, e o que seria cosmovisão bíblica? Tá certo. Cosmovisão, como o próprio nome diz, é a visão que nós temos do cosmo, é a visão que nós temos do mundo. E esta visão pode ser diferente para muitas pessoas. Agora é importante para nós que somos seres humanos finitos, entendermos qual é a cosmovisão de Deus. Então acho que é por isso que vem a lição, os olhos do Senhor. Então Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estão mostrando para nós qual é a realidade real por trás da cortina daquilo que é visível. Porque nós, como seres humanos finitos, nós só conseguimos ver aquilo que é finito, aquilo que está à vista. Agora, o mundo espiritual, nós não conseguimos enxergar com os olhos humanos. Então Deus, através da sua palavra e através da revelação máxima de Jesus Cristo, mostra para nós que existe um outro mundo, outros objetivos, que existe um outro universo, que Ele quer que a gente participe dele, através do quê? Do relacionamento com Ele e seguindo as orientações que Ele dá para nós. E só mais um detalhezinho, pastor? Sim, claro. Sobre cosmovisão. Se a maneira como eu vejo o mundo, e a maneira como eu vejo depende da lente que eu estou usando. Aqueles que têm óculos, e todos nós, né, podemos entender como que a lente interfere naquilo que nós vemos. Uma lente pode nos ajudar profundamente, enxergar muito mais claramente, ou uma lente pode nos deturpar toda a imagem. Então, dependendo da cosmovisão que eu tenho de mundo, eu vou enxergar os fatos de uma maneira e vou viver de uma maneira. Então, por isso, meus queridos, que é tão importante nós termos a palavra de Deus, que vem mostrando claramente qual é o caminho, qual é a realidade que nós vivemos e o que Deus tem preparado para nós. Foi muito boa essa comparação, doutor, porque de fato, né, a gente coloca um óculos escuro, pode estar aquele dia bem claro, a gente se sente mais agradável porque ele cria uma proteção. Eu acho que essa comparação é excelente. Assim também como, se a gente colocar aquela proteção de quem mexe com solda, a gente não vai enxergar nada, porque ela é feita para bloquear tudo. Então, pode ser que nós não estejamos enxergando as coisas como deveria, ou estejamos enxergando de forma errada, porque a lente que escolhemos usar, ela não é apropriada. Exatamente, é exatamente isso. E olha como a gente fica triste em ver, durante toda a história da humanidade, como que grandes sábios estavam totalmente errados. Eram pessoas que tinham um intelecto muito grande, era a maioria, a grande maioria, mas estavam errados. Já pensaram
os grandes sábios da antiguidade juravam, acreditavam, afirmavam que a Terra era quadrada e estava no centro do universo. Já pensaram que coisa? Hoje nós vemos que é uma estupidez isso, mas os grandes homens antigamente pensavam isso. A maioria dos cérebros hoje, infelizmente, tem uma visão totalmente deturpada do quê? Da criação, e creem na evolução. E nós sabemos, meus queridos, claramente, que não tem como o ser humano ter vindo através de seres inferiores. O elo intermediário não existe. Não existe esse elo entre um ser e o outro. Então nós precisamos entender que a criação, olha como é gostoso, não, pastor, a gente saber que nós temos um propósito na nossa vida, que Deus nos criou com um propósito, que Deus é um Deus pessoal, que Ele se preocupa com a gente, que Ele cuida da gente. É muito melhor que ser criacionista, é muito mais feliz isso. Sem dúvida alguma. E acho que é válido a gente ler aqui o que está em Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e bons. Isso mostra a onipresença de Deus e a onisciência dele. Ele sabe de tudo, sobre todas as pessoas. Então ele sabe as oportunidades que temos, como estamos olhando as coisas e como estamos agindo mediante aquele conhecimento que temos. Bom, nós temos aqui a participação de algumas pessoas que já interagiram com a gente aqui. Obrigado. O Catu, lá de Lins, São Paulo. A Tereza Ferreira, o Augusto Neves, a Norma Laurindo, a Maria Raimunda, que ela fala: é maravilhoso saber que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Obrigado, Senhor, por mais um sábado. A Raimunda compartilha aqui. A Rose Kindle, é lá de Laranjeiras, Serra, Espírito Santo, olha, capixaba. O Brito Souza, ele gostou muito, ele falou, olha, o pastor pregou sobre a cosmovisão, mencionando a Torre de Babel, aos olhos de Deus, povoar a terra, e do homem, afrontando a Deus, lá de Jequié, Bahia. Muito bem, obrigado aí aos amigos que estão interagindo conosco. Os olhos do Senhor. Trabalhando esse tema, nós temos aí alguns destaques, não é, doutor Daniel, a fazer sobre essa questão dos olhos do Senhor. Inclusive, cita aí um pouco da ciência humana, a maneira de se entender a vida. Por exemplo, na Universidade de Oxford, né, teve aí um estudioso que apresentou um estudo que mostra que nada do que temos é real. Na verdade, estamos aí como se fossem baterias embrionadas, subordinadas a alienígenas, e vivemos uma matrix virtual. Como é que a gente pode conversar com pessoas, trazendo luz à realidade do que nós somos de fato e do que Deus é para nós? Vocês já pensaram que terrível é crer nisso? Que pessoa infeliz é viver sobre essa crença, meus queridos? Que nós somos um produto do acaso, que nós somos marionetezinhas, que não tem objetivo nenhum para a nossa vida, que a gente apareceu do nada e vai voltar para o nada, e o que a gente é? Nada. Por isso que a gente vê a depressão destruindo o mundo hoje, é uma doença que pode pegar a todos nós, mas a pessoa vai perdendo o objetivo da vida, vai perdendo os propósitos, vai perdendo os significados. Que triste, meus filhos. E é isso que Satanás mais quer. É isso que ele quer mesmo. Destruir a imagem de Deus em nós. Porque o grande objetivo de Deus é que nos restaurar a sua imagem, não é? Então, sobre essa questão dos olhos do Senhor, não, pastor, que privilégio, né? Os olhos do Senhor estão observando. Se eu estou sendo injustiçado, eu não preciso querer dar o troco agora, eu não preciso querer que a pessoa pague agora, os olhos do Senhor estão observando, Ele está vendo. Agora o mais importante é eu pensar, Deus está me vendo, Ele conhece os meus pensamentos, será que eu estou tomando as decisões certas? Será que eu estou ouvindo a voz dEle? Os olhos dEle estão abertos, e Ele está observando tudo, e os nossos atos têm consequências. E que Deus ajude que a gente possa realmente ter essa visão do criacionismo, de um Deus pessoal, de um Deus palpável e de um Deus que nos ama e se preocupa conosco. Daniel, a gente sabe que Deus,
não é compreendido por pessoas, porque não querem aceitar dois atributos principais dele. E o nosso guia de estudos, ele nos conduz a refletir sobre isso, né? Primeiro, Deus é criador. E há vários textos que mencionam, como Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas ele também é nosso redentor. Amém. Ele se fez Amém. um de nós, deu a vida por nós. Amém. Então, criador e salvador, redentor, são atributos divinos. Somente Deus pode fazer isso. Como isso pode fundamentar a nossa fé em Deus e dar sentido de fato à nossa vida do que uma teoria que destitui a existência de um ser criativo, redentivo, que realmente, como o senhor disse, só traz desespero e falta de senso para a existência humana, né? É incrível que a primeira frase da Bíblia é: no princípio criou Deus. Queridos, é importante que se lembre que a Bíblia não tem nenhum objetivo, propósito de querer explicar quem é Deus, de querer explicar a criação. Agora, ela diz claramente: no princípio criou Deus. E é interessante, né, pastor? Quem não crê nisso, como que pode crer no pecado, não é, pastor? Eu acho isso, tem igrejas cristãs que querem aceitar parte do evolucionismo e falam que são cristãs. Se não existiu os 6 dias da criação, não é? Se não existiu o pecado da desobediência, se não existiu Adão e Eva, cadê a promessa de Jesus, um Salvador, para que desmorona todo o quê? Todo o cristianismo. Então, meus queridos, é fundamental que a gente ouça o que diz Salmo 51, 53, verso 1, né? Diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Então, quem que diz que Deus não existe? Quem? É o tolo, é o tolo. E que Deus ajude que nós não sejamos esses tolos. E o interessante, doutor, que quando a gente tem esse pensamento equivocado, a gente não tem para onde recorrer quando passa por um problema, não é? Exatamente. A gente só pensa humanamente na solução, quando na verdade há questões que estão além de nós, acima de nós. E somente quem tem a convicção em Deus, que pode intervir, interagir, salvar, restaurar, é que a gente realmente tem condição de avançar na caminhada, para não entrar em desespero e querer pôr fim a tudo, que é o que muitas pessoas acabam fazendo, né? E veja isso, uma das grandes, até hoje, né? Até existe agora, o mês passado que foi, o amarelo, né? Outubro amarelo também, né? Setembro amarelo, outubro rosa, né? E então, veja bem, o setembro amarelo chamando a atenção do quê? Do suicídio. E olha que o maior índice de suicídios estão nos países o quê? Mais desenvolvidos. E aumentou, né, doutor, agora esses últimos meses, né? Exato, por causa da quarentena a coisa ficou muito pior. E é incrível, né? Nos países, olha só, os países mais desenvolvidos, mais cultos, mais ricos, maior índice de suicídio. Então aqui nós vamos vendo claramente que a sabedoria, que a ciência, que a riqueza não tornam o homem mais feliz. Porque senão eles não iam ter tanto índice de suicídio como eles têm. Que Deus ajude, que nós possamos realmente ser humildes para aceitar o plano dele para a nossa vida. Eu sei que muitas vezes vai acontecer coisas que não existe explicação para nós, né, pastor? Vai acontecer coisas que não tem explicação. Vai ter coisas que a gente vai entender o significado, vai ter coisas que a gente não vai, por que está acontecendo. Mas a gente pode ficar tranquilo sabendo o quê? Um dia Deus vai esclarecer tudo. Então você não precisa entrar em desespero hoje, você não precisa querer resolver as coisas do seu jeito hoje. Tenha paciência, como o senhor falou no início, tenha calma, confie em Deus. Por quê? Porque Ele existe, Ele é real e Ele cuida dos seus filhos. Amém. A participação aqui das pessoas que estão conosco, o Mádio Amaral disse, já com base no texto de Salmo 53, mentes inteligentes, mas infelizmente com seus olhos escurecidos pelo pecado e arrogância, fez com que não enxergassem as maravilhas de Deus. Giuseppe Tancredi está conosco lá da Itália. Bem-vindo, viu, Giuseppe? Que alegria poder ter alguém tão distante conosco, né? Exato, uma alegria mesmo, viu? O irmão Evaldo Lobo, é mais seguro sabermos que tem um ser supremo cuidando de nós do que vivermos uma vida sem direção. É verdade. Com certeza, com certeza. Socorro Cavalcante, bem-vinda. O T de Jesus, não esqueçamos de orar pela decisão de várias pessoas, ele menciona aqui vários nomes, obrigado.
Enilson Monteiro, lá de Boa Conquista, no Mangueirão, bem-vindo também. A Stephanie Sead, ela comenta: os intelectuais estão cheios de teorias e sem comprovação essas teorias eliminam Deus do centro e o tempo depois da pós-verdade em que não há verdade nenhuma, logo não há necessidade de compromisso com Deus. Doutor, é isso mesmo, né? Quem não quer acreditar em Deus é porque não quer viver sobre o plano dele. Porque, na verdade, o questionamento que eu vejo não é a existência de um ser inteligente, eterno, mas é de não querer aceitar as leis de Deus, a orientação de Deus. Então ele afronta a existência de Deus porque ele não quer aceitar a sua lei. Aí ele quer viver sem nenhum tipo de lei moral maior. É assim mesmo? Vamos colocar isso aqui no pregador. Quem é o pregador formal? É o Dr. Neto. Tem um que o daqui da igreja está bloqueado, o teclado dele. Aí eu estava com pressa, eu nem entrei para desbloquear. Né? Onde se segurar, corrompe o pedestal onde elas estão, se desfaz e a pessoa fica no nada. Daí eu vejo desespero. Quando ele vê um filho sofrendo, ele mesmo tem uma doença grave, já peguei vários pacientes assim, a pessoa não perde o chão, perde a razão da existência. Queridos, é muito melhor para a nossa saúde física, mental e espiritual saber que Deus existe. E veja bem, as leis que Deus deu são únicas exclusivamente para quê? Para o nosso bem. Quer dizer, Deus não deu as leis para nos privar de alguma coisa, né, pastor? É isso que a gente está trabalhando todo dia. É para nos proteger, né? É para nos proteger, é para nos fazer felizes, para nos dar saúde física, mental, espiritual, para fazer de nós pessoas com significado, que seja uma bênção para os outros. É para isso que existem as leis de Deus. Então, quando nós seguimos as leis de Deus, quem mais ganha? Somos nós mesmos. Nós mesmos. Maravilha, é isso mesmo. A Maria de Nazaré Soares, ela diz: é muito bom saber que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Deus seja louvado. O Mádio Amaral, nosso Criador e Redentor, precisa estar vivo no coração de todos nós. E assim, seremos luz aos nossos amigos que vivem nas trevas, pela descrença e falta do conhecimento. O Nilo Barbosa disse: graças a Deus que temos um ser que cuida de nós. A professora Zenilda está conosco, bem-vinda. O Cristiano, o Alessandro. A Aline Sinibu comenta: afastar-se da cosmovisão bíblica de que temos um Criador e um Salvador induz inevitavelmente à perda de nossa identidade enquanto criaturas. Doutor Daniel, ainda falando dos olhos do Senhor, a Bíblia descreve que fomos criados à imagem de Deus. De que forma a gente pode também fortalecer a compreensão da existência de Deus, avaliando de que Ele nos fez com coisas próprias dEle, colocando em nós como a liberdade, escolha e etc. Vejam bem, nós podemos ter a prova de que nós somos criados por Deus, é porque é Ele o único que tem o direito de dar vida. E é interessante, no casamento, pastor, olha que coisa linda, né? Ele dá para o ser humano também o privilégio do quê? De a união do marido com a sua esposa proporcionar o quê? Uma nova vida. Vejam então, que privilégio que Deus nos dá, o casamento, uma coisa que veio do céu, não é isso? Então, quando o ser humano desvirtua do casamento orientado por Deus, que tragédia que traz para os lares, para as crianças, para os adolescentes que nós estamos vendo, não é? E como o senhor estava dizendo, pastor, o livre-arbítrio é uma preciosidade que Deus deu para cada um de nós. Deus não quer criar robozinho que só faça o que Ele quer, que sejam programados só para obedecer. Ele criou entidades morais livres, tanto é que Satanás escolheu o destino dele. E cada ser humano pode escolher o seu destino também. Apesar de que o céu fez tudo para a nossa salvação,
nós temos o livre-arbítrio de escolher que destino vamos seguir. Isso é a maior prova do quê? Do livre-arbítrio. Eu posso fazer o bem ou posso fazer o mal. Agora, nós não podemos esquecer, toda causa tem a sua consequência, todo ato tem a sua consequência. Eu posso escolher o mal, mas eu não posso escolher as consequências vão vir de acordo com o quê? Com os meus atos. Muito bem. Essa capacidade de reprodução é fantástica, né? Deus colocou em nós esse privilégio de gerar vida, né? Nós geramos vida. Por isso que o amor resume toda a lei, né? Exato. Porque o amor é produto de vida. Primeiro Deus nos ama, Ele nos habilita a amar ao próximo, a amar nós mesmos, a amar a Ele como o Criador. E isso produz vida nas pessoas, né? O amor, creio que é a maior lei de todas. A própria Bíblia declara isso. E quando a gente entende que somos livres para escolher amar e decidimos usar essa liberdade para exercer o amor, para viver e experimentar o amor, a gente está evidenciando a existência de Deus, que há um propósito, a gente sabe de onde viemos, de que mãos viemos, para que existimos. Aí dá um novo sentido para a nossa vida, né? Com certeza, dá um grau de significância para a gente, que a gente não pertence a esse mundinho não, que a gente pertence, somos filhos de Deus, né? Príncipes do céu, embaixadores. É outra vida. Por isso que o cristão, a pessoa que confia em Deus, precisa realmente viver essa realidade. É uma realidade, né? Não vista por muitos, mas é uma realidade que Deus está mostrando na sua palavra e também colocando em nossos corações, né? Amém. Obrigado aqui a participação de várias pessoas. O Brito Souza, ele comenta: a cosmovisão espiritual é a maneira de enxergar as coisas. Um enxerga como Adão, o outro enxerga como Caim, cada um à sua maneira. Obrigado aí, Brito. A Leonildes Freitas, ela diz: o nosso Deus deve ser o centro de nossa mente e coração. Assim, sejamos luz que emana do céu, testemunhando de sua criação em todos os sentidos. Obrigado pela participação. O Pedro também comenta: bom dia a todos, feliz sábado. A Alessandra Sá, ela diz: Deus é especialista em cuidar, seus ensinos são perfeitos e a não observância dos seus preceitos resulta na destruição. A escolha é nossa. É verdade, como foi falado aqui, nós não podemos medir as consequências, mas tomar a decisão, né? Assumir um lado. O irmão Evaldo Monteiro: não tem como viver uma vida sem termos esperança. Nada podemos esperar, mas quando acreditamos em um Criador divino, a nossa esperança para uma vida melhor é infalível. Tereza Ferreira: é verdade, devemos fazer a melhor escolha. O livre-arbítrio está em alta aqui, vários comentando aqui, como o Mádio Amaral também, a Socorro. Inclusive a Socorro Cavalcante, doutor Daniel, ela fala assim: essa lição foi uma grande bênção e ela resume na sábia declaração que a Ellen White diz: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Comenta um pouquinho para nós isso, doutor Daniel, porque hoje a gente vive uma vida humana bem distante daquele ideal divino. Como é que a gente poderia então, com atitudes, com passos, restaurar essa imagem que está tão deturpada, alterada em nós, a imagem de Deus? Então veja bem, pastor, o grande objetivo de Deus é restaurar em nós. É Ele que vai ter esse poder de nos restaurar. Não é só Ele que vai ter esse poder. Agora nós podemos o quê? Obedecer a sua voz. Então, à medida que eu vou seguindo o que Jesus fez, eu vou procurando com a graça dele, com oração, vou procurando me apegar a Jesus, pedindo força para Ele e seguindo os seus passos, a imagem dele vai sendo o quê? Transformada em mim. Esse é o privilégio que Deus quer, fazer de cada um de nós representantes seus e nos transformar em cidadãos dos céus. Então, infelizmente, o pecado destruiu a imagem de Deus, mas o Espírito Santo tem mais poder do que o pecado, não é? Deus tem muito mais poder do que Satanás. Então, embora nós estejamos no mundo de pecado, o Espírito Santo está aqui, os anjos de Deus estão aqui, e o Espírito Santo tem poder de regenerar e reprogramar a nossa vida. É só através da graça, não é isso? Que bom que nós temos que Jesus veio, né? Que bom que nós temos essa certeza do sangue dele, da salvação e de que o mal não vai perpetuar, né? Que privilégio.
falando agora sobre a existência de Deus, como foi bem claro, o senhor falou no início, começa falando que Deus é criador, a primeira frase da Bíblia. Isso. A Bíblia não se preocupa em ficar explicando a existência de Deus, mas dizendo quem Ele é, o que Ele faz. Há alguma parte da lei de Deus, da sua aliança conosco, que exalta Deus como Criador, e isso poderia ser um lembrete que Ele deixou como memorial no tempo, para reconhecermos Ele como Criador e não perdermos, né, como se perdeu na sociedade de maneira geral, a convicção em Deus existente, eterno, como aquele que não apenas gerou vida, mas aquele que participa conosco da vida e que promete restaurar tudo aquilo que foi afetado pelo pecado? Veja bem, o quarto mandamento, né, pastor? Lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? Falando em 6 dias trabalharás, lembrando do quê? Da criação. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, né? Não faça nada por quê? Porque como Deus em 6 dias, olha, mostrando claramente a criação. Quem lê a Bíblia, quem crê na Bíblia, não tem como ser ateu, né, pastor? E nem crê em parte do criacionismo. Não é que, eu creio parte do criacionismo. Não, toda a Bíblia diz claramente, Deus é o Criador. Nós vemos vários versos, né, da terra, do mar, das águas, dos luzeiros. Então, para eu crer em Deus, eu preciso aceitar o que é a criação. E a lei de Deus, o que é a lei de Deus? É a transcrição do seu caráter. E como Deus é eterno, nós temos que lembrar, a sua lei é eterna. E Deus deixou bem a marca, no centro da sua lei, Ele deixou a marca de quem era o autor da lei. O Criador, claramente, que fez os céus, a terra e o mar. Então deixou bem claro para nós, que esta lei que Ele deixou, esta norma, tem um fundador, tem quem fez, e o autor é Ele, o Criador de todas as coisas. É interessante essa ideia do Criador, doutor Daniel, porque, por exemplo, a gente compra um equipamento, um objeto que dá problema, e a gente procura aquela ajudinha, né, para resolver e não consegue, a gente recorre ao fabricante, porque ele tem condições de poder restaurar o funcionamento daquele objeto, daquela máquina, qualquer que seja, porque ele foi o criador dela, então ele tem técnicos, engenheiros e equipamentos próprios para lidar com aquele componente, aquele equipamento. Então, quando a gente entende que Deus é criador, a gente está com fé e convicção de que Ele também pode refazer a nossa vida, ajustar os cacos, né, que a gente levou, aos migalhos da nossa vida, e fazer de nós uma nova vida feliz, reconstruir o casamento, relacionamento, a vida profissional, a autoestima, a saúde, né? Às vezes a gente deprecia tanto o nosso corpo não cuidando da saúde. Deus pode, na sua misericórdia, agora nos apresentar os conselhos para um viver saudável, reconstruir em nós um viver saudável e tentar reparar aquele tempo perdido, né, para um viver melhor, sobretudo agora na pandemia, a gente voltou os olhos para isso, né? Então, crer em Deus como Criador, como menciona na sua aliança, na sua lei conosco, é crer que Ele pode restaurar em nós aquilo que for necessário. Pastor, como você acabou de falar, né? Quem criou tem maior possibilidade do que? De conhecer aquilo, de dar o seu manual, o manual do construtor, não é isso? Para a gente seguir. E é quem vai reconstruir. Então, Ele tem poder para reconstruir e refazer em cada um de nós o que? A sua imagem, né? Obrigado a todos que estão participando conosco, várias pessoas. Nós temos aqui a Ellen Azancot. Quão bom é saber de onde viemos, por que aqui estamos e para onde vamos. Saber que temos propósitos e um Deus que nos ama. Obrigado, Ellen, pela participação. A Maria Conceição, também participando aqui. O Nilo Barbosa. A Stephanie Seade, a Tereza, a Fátima, a Ione Rocha. A doutrina da criação também é fundamental para toda educação cristã. Tudo em que cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação em 6 dias literais, né, doutor Daniel? Exato. Existe um conceito aí cristão por aí, não sei como é que pode se chamar de cristão, né? De que cada dia equivale a 1000 anos. Então é uma teoria da evolução camuflada, né? Então, como um médico, como um pastor, o que o senhor poderia dizer para essas pessoas, doutor Daniel, com relação a essa alternativa que existe aí
da leitura do Gênesis de maneira figurada? Veja bem, a evolução é uma teoria, para começar, é uma teoria. E muitas pessoas acham que tem provas científicas. Não, até hoje ela continua sendo uma teoria. E o maior pressuposto da evolução, que são o quê? Os seres intermediários, até hoje não se existiu. Cadê o ser intermediário entre o macaco e o homem? Cadê o ser? Cadê o ser intermediário entre os anfíbios e os répteis? Sabe? Não existe. Cadê os esqueletos intermediários? Então, essa teoria cai por terra logo no primeiro ponto. Não existe nenhuma comprovação. Não existe seres intermediários, porque nós sabemos que não existe. Então, como que eu vou, como ser pensante? Eu achei interessante esse filósofo alemão, né, pastor? Que profundo, né? Por que algo em vez do nada? Porque o nada não consegue criar nada. Se já não é nada, por que existe alguma coisa? Aí que está. Então nós temos que pensar aqui. Olha, pastor, é interessante, né? Se a gente vê uma bolinha de gude, negócio insignificante, uma bolinha de gude, não é não? Um negócio insignificante. Agora, eu acreditar que uma pedra, durante milhões de anos, foi rolando, foi lá, se transformou numa bolinha de gude, tem uma bolinha de gude que é um negócio totalmente insignificante. E já pensou agora o ser humano? Com a complexidade que é o ser humano, meus queridos. Se a gente for pensar no olho, como que o olho vê, é uma coisa, toda a criação ali, as células, os neurônios, o nervo óptico, o centro do cérebro, como que isso consegue se evoluir? É inacreditável. É eu querer dizer que um dicionário, se uma tipografia explodir, sai um dicionário prontinho. Que é no Big Bang, né, pastor? Que é nessa explosão aí dos astros. Já pensaram que irracional se pegasse um avião cheio de material de construção e jogasse tudo lá para a Terra, ia cair aqui uma construção feita? É irracional, é irracional. A questão, né, doutor, eu fico pensando aqui, a gente não pode explicar a existência de Deus, mas é inegável a sua existência. Isso, exatamente, é inegável. Acabou, acabou. Veja uma flor que hoje morre, a complexidade que é uma flor, que nasce, dali uma semana, morre. A complexidade que é, né? O nascer do sol, o pôr do sol. Quer dizer, a própria Bíblia diz, olhe para a natureza, olhe para as coisas criadas. Veja que tem que ter. Se alguém viste um vestido, um sapato, aí esse sapato surgiu. Não, tem que ter alguém que fez esse sapato, né? Como que agora eu vou acreditar que esse sapato apareceu do nada? Já pensou? Nada é nada. Gente, porque a evolução é engraçado, ela fala que vem das formas inferiores, mas e as formas inferiores vêm da onde? Então esse pensamento, por que algo existe em vez do nada? Eu não tinha lido essa frase ainda, mas me fez pensar, puxa, que profundo foi isso. Por que algo existe? Porque existe um projetista, porque existe um Deus. E o mais importante, né, pessoal, como que as pessoas tentam deturpar? Ah, Deus só criou e deixou aí ao acaso, né? Tem essa teoria ainda, né, pastor? Tem até um nome para isso, né? Deísmo. Deísmo, isso aí, que Deus criou e agora vocês se virem aí. Qual é o pai? Qual é o pai que ia falar? Nós que somos pecadores, temos tanto amor e carinho pelos nossos filhos. A gente nunca ia querer pôr um filho aí no mundo e falar, se vire, se machuque. Nossa, o cuidado que a mamãe tem do filho. Eu que tenho netos, já tenho o privilégio de ter netas, o cuidado que eu tenho com as minhas netinhas lá. Quando que eu ia querer que qualquer coisa acontecesse ruim para minhas netinhas? Não é mesmo? Que é muito melhor nós termos a certeza, e a Bíblia é tão clara, a Bíblia não deixa nenhuma, a Bíblia não dá outra opção, né, pastor? Não dá outra opção. Não dá, quer dizer, Deus fala assim, olha, eu existo, meus filhos, eu estou aqui para te ajudar. Agora você tem livre-arbítrio. Que Deus ajude que a gente possa realmente usar o nosso livre-arbítrio para o bem. O nosso guia de estudos, ele fala que a cosmovisão bíblica é olhar o mundo em uma posição, ou seja, ninguém está olhando para o mundo de forma neutra. Isso.
Todos assumem uma posição. É igual na política, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas não tem como eu ficar neutro nessa história. Eu vou ter que exercer a minha cidadania e tomar uma decisão. Ainda que ela não seja a melhor, no futuro a gente vai chegar a conclusões ou não, se foi a melhor posição. Mas temos que tomar uma posição. Se eu vou fazer uma prova e eu tenho 5 questões, eu estou com dúvida em 2, eu tenho que tomar uma posição, porque se eu não tomar, eu vou perder a questão toda. Ah, mas 2 aqui parecem estar certas, mas eu tenho que tomar uma decisão, tem que ser uma delas. E quando a gente fala de cosmovisão, a gente está falando de percepção do mundo, que acontece no mundo. Por exemplo, o arco-íris. Quando a pessoa que não crê em Deus olha para o arco-íris, ele só entende que é a mutação da luz branca em contato com a água e geração de cores. Já o Filho de Deus, aquele que crê na Bíblia, lembra, olha, Deus prometeu com esse arco colorido que Ele nunca mais vai destruir o mundo com água. É uma aliança de Deus com a gente, um lembrete do cuidado de Deus com a gente. Além de ter esse fato físico, que Deus criou também isso, mas é uma lembrança. Então, explica para nós, doutor Daniel, como é que a gente pode, no nosso dia a dia, viver olhando sempre com a cosmovisão bíblica para as coisas ao nosso redor? Usando esse exemplo que o senhor acabou de usar do arco-íris, pastor, sinceramente, quem é mais feliz? Quem olha para o arco-íris e vê lá, esse aqui é um reflexo da luz e da água. Tá, é um reflexo da luz e da água. Eu olho, como cristão, eu olho para o arco-íris, creio na Bíblia, vejo o arco, sei, é o reflexo, mas isto significa o quê? Que existe um Deus que prometeu cuidar de mim, que prometeu estar ao meu lado, que prometeu me amparar e que um dia Ele vai me levar para o céu para morar com Ele. Quem eu queria ser desses 2 seres? Pessoal, é óbvio que a gente quer ser quem? Quem crê em Deus. Olha a paz que a gente sente, olha a certeza, olha a convicção que a gente tem. Queridos, a Bíblia foi dada por um ser que nos ama, né, pastor? Um ser que quer o nosso bem. Então, a Bíblia, e não é parte da Bíblia, hoje tem muito disso também, que a gente fica triste em ver pessoas com a Bíblia na mão, mas creem em alguma parte é verdadeira, a outra... Pessoal, a Bíblia mesmo diz, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, se eu quiser aceitar uma parte e rejeitar outra, meia verdade é uma mentira, né? Meia verdade é uma mentira. Então, se eu quiser aceitar parte da Bíblia e rejeitar outra, quem que está dizendo que é verdade na Bíblia e que é mentira? Quem que está escolhendo? Sou eu. Então, quem está querendo ser Deus sou eu. E quando eu assumo o papel de Deus, que desastre, né? Sem dúvida alguma, é um grande desastre mesmo. Então, ter a cosmovisão bíblica faz toda a diferença no nosso dia a dia. A gente vai olhar para as coisas não como fruto do acaso ou como objeto de algo natural, mas sim como o agir de Deus em cada detalhe. Como o senhor mencionou das flores, né? A flor é uma prova, né? A cor, os matizes, os detalhes, é a prova de que alguém ali desenhou, né? Arquitetou aquela flor. Então, não tem como te negar que houve uma inteligência pré-existente que idealizou aquela flor. Como o senhor disse, é impossível olhar para um objeto simples como uma bolinha de gude e não imaginar que alguém a poliu, a moldou, a fez, a lixou, deixou daquele jeito. Então, se uma coisa inanimada precisou de algo para fazê-lo, muito mais uma coisa viva e complexa como a vida, o ser humano e seres vegetais, animais e por aí vai, né? E pastor, a cosmovisão bíblica dá razão que muitas pessoas não querem acreditar em Deus, porque falar o mal está aí, se o mal existe, Deus não existe, né? Pessoas pensam, eles falam assim, é incongruente, eles falam, se Deus é criador, se Deus é onipotente, por que o mal existe? Então é isso que as pessoas falam, se Ele tem poder, por que Ele não exterminou? Então aqui a Bíblia, a cosmovisão bíblica vai mostrando o quê? Explicando o grande conflito entre o bem e o mal, dando um significado do porquê que o mal existe, e que nós estamos no meio desse conflito, nós estamos fazendo parte desse conflito. Então, essa cosmovisão bíblica do conflito entre o bem e o mal, veja bem, isso fica claro para nós entendermos muitas coisas que sem essa compreensão do grande conflito nós não entenderíamos. Iam começar a ficar meio ateu, desconfiar, se Deus é bom, por que existe o mal? Eu sei por que existe o mal.
porque ele deu livre-arbítrio para Satanás e Satanás escolheu o mal. Mas graças a Deus a Bíblia também mostra esse conflito entre o bem e o mal, mas mostra também que vai chegar o dia certo, que Deus tem o dia, onde o bem vai triunfar e vai ser para todo sempre, né? Eu acho tão, pelos séculos dos séculos, quer dizer, por toda a eternidade, nunca mais o mal vai se levantar. Que privilégio, né, pastor? E essa é a boa notícia, né? De que toda a luta que a gente tem hoje, ela tem um fim já determinado por Deus. Amém. E como a Amém. lição foi feita por mestres, educadores, o título, né? Redenção, educação e redenção, nós estamos tendo o privilégio de participar pedagogicamente da formação de quem Deus é para gerações futuras, do universo todo. Criaturas já existentes e que ainda vão existir, vão olhar para a história humana e entender o uso do livre-arbítrio, consequências da escolha diferente da de Deus e o resultado daqueles que amaram a Deus e se entregaram a Ele e foram restaurados ao plano original. Essa é a beleza, né? E nós, pastor, vamos ter o privilégio, olha que coisa linda, nós vamos ter o privilégio de explicar para os outros mundos, de contar para eles a realidade. Olha, então nós vamos poder mostrar para eles, olha, o mal realmente não compensa. Olha, a lei de Deus é isso que vai trazer felicidade para todo o universo, é isso que trouxe felicidade para aqueles que obedeceram, e nós vamos ser instrumentos de Deus para poder contar isso. Você pensou que legal, né, pastor? Muito, muito. De certa forma, a gente vai ser um educador pela experiência Isso, própria, exato. pela eternidade, né? E no mundo, vocês já pensaram? Em todos os mundos do universo, a gente vai chegar lá como uma celebridade, pastor. Celebridade. Olha que privilégio. Está aqui conosco com uma pessoa que viveu na humanidade, é um humano, e que ele viveu a história do pecado, vai dizer para a gente como foi, como é agora. É uma pessoa que legal. Olha só, por isso que diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né, pastor? Amém. Amém. Mais algumas participações aqui. A Stephanie, ela coloca aqui... o ser que menos deve ser neutro nesse aspecto da cosmovisão é o cristão. Temos que nos posicionar, mostrar no nosso viver, nosso posicionamento e influenciar outros positivamente. Obrigado, viu, Stephanie Seade. O Mádio Amaral, basta olhar para nós mesmos, para tudo que Deus criou de maravilhoso, que com tanta sabedoria e amor, iria criar algo assim a não ser Deus. E a Socorro Cavalcante, temos que ter a convicção de que a Bíblia é o livro onde contém toda e qualquer verdade. Eu até tiraria essa palavra contém, não é? A Bíblia é a verdade, porque se eu disser, desculpa se eu estou aqui discordando aqui da participação da Socorro Cavalcante, mas olha, quando eu digo que algo contém a verdade, é porque pode conter também a mentira. Então essa palavra contém poderia não estar aqui. A Bíblia é a verdade, né? Toda ela é a palavra de Deus e ela me conduz à cosmovisão de que Deus é o Criador e Redentor da humanidade. Amém. Amém. Bom, a Bíblia traz para nós, doutor Daniel, há vários textos que fazem menção a Deus como Criador, inclusive quando fala-se da encarnação de Cristo, menciona Ele como aquele que gerou a vida. Ele é com Deus, Ele existe desde o início com Deus. E nós temos lá um texto maravilhoso de Apocalipse 14 que menciona Deus como Criador. E a adoração é ao Criador, porque vai chegar a hora do acerto de contas. Exatamente. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e a importância dessa mensagem final na história, que deve ser pregada por nós que temos a cosmovisão bíblica. Queridos, é importante que a gente se lembre que uma cosmovisão muito importante é a salvação, não é, pastor? A redenção e a salvação. Porque vejam bem, a primeira vinda de Cristo mostrou que Ele perdoou, morreu para perdão dos nossos pecados, e a segunda vinda é que Ele vem buscar os seus. E como adventistas do sétimo dia, como o senhor acabou de falar, nós temos a grande missão de Apocalipse 14, né? Eu vou até ler, vamos ler esse verso, eu vou ler, pastor. Apocalipse 14, né, de versos 6 a 8, e em Apocalipse, então, vem falando sobre a primeira mensagem angélica, e aqui nós vemos, né, Apocalipse 14, verso 6. Ouvi outro anjo que voava pelo céu, tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra,
a toda nação, tribo, língua e povo. É o verso 7. E ele disse em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Então aqui está mostrando claramente que Deus tem determinado a hora do seu juízo. E nós sabemos que esse juízo já começou. Não é isso, pastor? E continuando nesse verso aqui, vem dizendo: adorem quem? Quem fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então linka claramente quem que é o Deus que nós devemos adorar, quem que é o Deus que nós devemos obedecer e quem que é o Deus que nós devemos prestar contas. Então essa cosmovisão é muito importante, porque a cosmovisão nos mostra as prioridades. Então nós não estamos ao léu. A Bíblia é clara em mostrar que Deus está olhando para toda a terra, que Deus vai trazer a juízo cada ser humano como se não existisse nenhum outro. Quando falar isso, eu estremeço um pouquinho, sabe, pastor? Nas nossas forças a gente estremece mesmo, porque nós vamos ser chamados a juízo como se não existisse nenhum outro ser para ser julgado. Quer dizer, Deus vai colocar cada detalhe da sua vida, da nossa vida na balança. E graças a Deus que eu não vou ser salvo pelos meus méritos. Graças a Deus que Jesus, através da sua misericórdia e do seu sangue, Ele limpa os nossos pecados e Ele dá a sua justiça. Quando Deus olha para mim, Ele não vê os pecados do Daniel, mas Ele vê a justiça de Cristo. Mas desde que eu aceite o sacrifício de Cristo. E o que é aceitar o sacrifício de Cristo? Não é para dizer, eu aceito, não. O que é aceitar o sacrifício de Cristo? É pedir para que Ele transforme a minha vida como a de Jesus Cristo. Porque, meus queridos, é muito fácil falar que eu aceito a Cristo, mas eu estou fazendo as coisas que Jesus quer que eu faça? Eu estou pedindo sabedoria para Ele, estou procurando amar o meu próximo, ser bom, como Ele foi aqui na terra? Então, essa questão do juízo vem mostrando que realmente a salvação e a redenção estão aqui linkadas. O Deus que criou é o Deus que morreu, que deu a possibilidade e que vai voltar. Então, essa crença, essa cosmovisão é fundamental para dar um significado para a nossa vida. E para nos mostrar também que vai haver um fim. E que o fim não vai ser ao acaso. Então, doutor Daniel, se a gente não crê na doutrina da criação, da origem divina da vida, consequentemente não vai ter, então, a crença na doutrina da redenção, que é a necessidade que temos de um Deus que dá a vida por nós, que nos salva, ou seja, não vou crer que existe um juízo, um julgamento, todas as coisas, então, desestrutura tudo, né? Então, é uma plataforma, né? A criação e a redenção, uma depende da outra. Estão tudo linkados, né, pastor? Por isso que Satanás, ele tenta tirar uma pedrinha dali, porque ele sabe que ele tirando uma pedrinha dali, desmorona, né? E como ele tem conseguido, né? Pessoas às vezes inteligentes, pessoas com conhecimento que poderiam ser uma grande bênção para ajudar na pregação do Evangelho, acabam fixando seu olhar apenas para esses detalhes e questionam, né, a criação divina, a origem da vida. O senhor falou de um ponto muito importante, né? Por que existe o mal? Então, se existe o mal é porque não existe Deus, que Ele é bom. E o mal, hoje na história humana, é uma prova de Deus, porque Deus é um ser que nos criou livres. E a história humana, ela vai chegar a um fim da existência do mal, mas enquanto não chega, o mal é uma lembrança constante do que ocorre na vida da criatura distante de Deus, desobediente a Deus. Então, em vez do mal ser uma prova contra Deus, olha, gostei, né? É uma reafirmação do que tudo que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia diz que existe. Os anjos vinham aqui para falar com Adão e Eva, mostraram a origem do mal, contaram para eles, não foi isso? Nós estudamos aí, nas lições anteriores, mostraram para ele a queda. Então, se o mal existe, a gente está sentindo o mal tão de perto, tão machucando a gente, isso prova o quê? Se o mal existe, muito maior do que o mal é um Deus. É igual a dor, né, doutor Daniel? Existem pessoas que não sei o nome da doença que não sentem dor, e é horrível isso, porque ela nunca vai saber que existe um problema que precisa ser tratado. Então, se eu sinto dor, é um bom sinal, porque eu estou vivo. Meu corpo está saudável, ele está enviando ondas para o meu cérebro de que algo está errado.
Já pensou de cortasse a mão, caísse ali, machucasse o sangue, e eu não estou sentindo nada. É a hanseníase, pastor. A hanseníase é uma doença que vai destruindo o nervo da sensibilidade. Então, a gente já viu antigamente, né, quando não tinha o tratamento, como que as pessoas iam perdendo os membros. Não é que o germezinho da hanseníase, ele ia destruindo os dedos da pessoa, não. Ele só destruía o nervo. E a pessoa então não tinha sensibilidade, então ela punha a mão no fogo, ela não percebia que queimava. Ela batia o dedo, então daí a pessoa vai perdendo os membros, por quê? Por causa que ela não tem sensibilidade e vai se destruindo. Olha como que é a questão da cosmovisão de nós sentirmos. Porque Deus nos dá o que? Uma consciência, Ele dá o Espírito Santo para trabalhar na nossa consciência. Agora a gente tem que tomar cuidado, porque a consciência não é quem deve nos dirigir. Quem deve nos dirigir é a palavra de Deus. Mas Deus usa o quê? Através da sua palavra, a nossa consciência para falar, Daniel, o que você está fazendo está certo. Né? Nós não devemos confiar na nossa consciência, devemos confiar na Bíblia. Mas Deus usa o Espírito Santo falando na nossa consciência, mostrando o caminho que nós devemos seguir para podermos o quê? Alcançar o objetivo que Ele tem para nós, né? E aí com a nossa caminhada com Deus, essa consciência ela vai sendo santificada. Isso, transformada também. Transformada. Amém, amém. Bom, lê mais algumas participações. Obrigado aqui ao Brito, a Stephanie, que estão participando bem aqui no nosso chat hoje. A Stephanie Seade diz: é por isso que os educadores adventistas são ministros de Deus em sala de aula. Têm o dever de, em oposição ao mundo, manter viva a cosmovisão bíblica da criação e do Criador. O Brito Souza diz: nesta maratona não importa quanto saiu a correr, e sim importante é a chegada. É claro, a gente está portando com primeiro, segundo lugar, né? Mas a gente está na maratona. Parabéns aí. Tiago Augusto: iremos prestar contas do que fizemos e do que deixamos de fazer. Obrigado, Tiago. Quando fala de Deus que vai julgar o mundo, né, trazer juízo todas as obras, quer sejam conhecidas ou não, né? A gente estremece com isso, como o Senhor disse. Quem somos nós, né? Se não fosse a graça divina, não teríamos nenhum tipo de esperança com respeito à salvação, né? A Lia Pinheiro, ela agradece por esse momento, aos comentários do Dr. Daniel. O Raimundo Costa diz: a cosmovisão cristã, ela tem a palavra de Deus como a verdade. Obrigado aí. A Rosimeire Braga: tudo nos mostra que Deus é o nosso Criador. Amém. Gostou da explicação? Que Deus os abençoe. Parabéns também aos pastores pelo seu dia. Aliás, doutor Daniel, parabéns, hein? Médico e pastor, né? Nosso dia, né, pastor? Parabéns, feliz dia do pastor. Aliás, essa semana foi a semana do médico, e do pastor. Interessante, né? Salvar o corpo e a alma, né? Que coisa maravilhosa, privilégio. O senhor pode fazer diariamente as duas coisas, né? Que Deus ajude que a salvação do corpo seja um instrumento para levar a salvação da alma, né? Todos os meus pacientes, quando eu vou dar alta para eles, a gente faz oração antes de começar a cirurgia, todos. E daí quando eu vou dar alta, eu pergunto para ele: você lembra que nós fizemos a oração com você? Pergunto para ele: você lembra que nós fizemos a oração por você? Alguns lembram, outros já estão meio sonolentinhos, não lembram, né? Mas olha, saiba, nós oramos por você e eu pedi para que Deus me usasse as minhas mãos para cuidar de você. Então, se você está saindo bem agora, como graças a Deus você está indo embora, lembre que Deus tem um propósito para a sua vida. Então, o grande objetivo de cada um de nós, pastor, não é isso? Através da nossa profissão, seja qual for, uma profissão digna, a profissão que for, que a gente possa levar Jesus através do nosso trabalho, mostrando para as pessoas que existe muito mais do que esse mundo terreno, né? Do que essa matéria aqui, né? Eu fico imaginando que mesmo uma pessoa que não tem a cosmovisão bíblica, quando alguém, naquele momento que ela está ali, no bloco cirúrgico, sentada naquela sala fria, e aí o médico, a pessoa que vai fazer a cirurgia, vai chefiar a equipe, chega e fala assim: olha, nós vamos orar agora, para que ocorra tudo bem, eu vou colocar agora a sua vida diante do Criador. Eu creio que até essa pessoa, ela sente mais paz, mesmo que ela não tenha essa cosmovisão bíblica ainda, só de saber que alguém que é agora o responsável, e ela entregou, assinando documentos que aceita que ele faça a cirurgia, então ele vai ser operado, e aí essa pessoa apresenta a vida a Deus. Eu creio que é uma paz
que supera qualquer convicção da vida, do acaso e etc, né? E sabendo que aquilo que o médico não puder fazer, Deus vai fazer, né? Deus vai fazer. Muito, muito importante isso. Bom, a gente está caminhando para o final, doutor Daniel, a gente não poderia deixar de falar um pouquinho mais sobre a lei de Deus. Porque pode ser que nós, muitas vezes, na busca de orientar pessoas sobre a lei de Deus, acabemos colocando as coisas no seu lugar errado. Como é que a gente poderia então falar do tema da lei, mas entendendo qual a posição dela na nossa cosmovisão bíblica? Olha, eu estava pensando um pouco sobre isso. Veja bem, a pessoa que fabricou um produto, ela tem o manual do produto. Qual é a função do manual do produto? Não é salvar e nem consertar, porque o manual não tem poder para consertar. Agora o manual mostra os passos para ser consertado. Então a lei de Deus, meus queridos, a lei de Deus, vamos ao primeiro ponto, ela é um reflexo do caráter de Deus. Então ela é santa, justa, boa e eterna. Eterna. Agora, a lei de Deus tem um grande objetivo, meu filho, siga esse caminho, o mapa, siga esse trajeto. É igual o mapa, né, pastor? O mapa, ele mostra, orienta qual é o caminho. Agora ele não me leva. Quem me leva é as minhas pernas ou é o automóvel, ou o carro que vai me levar. Então a nossa salvação, veja bem, o grande objetivo da lei de Deus não é salvar. O grande objetivo não é salvar. O objetivo de Deus, da lei de Deus é mostrar, Daniel, olhe qual é o que é a salvação, é isso aqui. Se você se desviar, o mapa não vai conseguir me trazer de volta. A lei de Deus, veja bem, ela é a trilha. Agora, a única coisa que salva o pecador é o sangue de Jesus. Não é isso? É o sacrifício dele. Não é por obras humanas, né? Exato. Então a lei de Deus, ela não é o meio de me salvar, mas é o resultado de estar salvo. E outro resultado, exatamente. Como que eu sei? Esse ponto eu não tinha abordado, o senhor abordou agora, pastor. Como que eu sei que eu estou no caminho certo? Seguindo o mapa. Se eu estou seguindo o mapa, eu sei que estou no caminho. Então, o que a lei de Deus faz? O que a lei de Deus faz? Primeiro ela mostra, Daniel, tem esses dois caminhos. Não vá por esse. Você foi por aquele caminho? Poxa, que pena. Agora ela mostra, eu não consigo te salvar, mas eu posso te levar para quem salva. Jesus perdoa os pecados. E outra coisa fantástica que você acabou de dizer, pastor. Quando eu aceito Jesus, quando ele entra na minha vida, ele vai me transformando de acordo com o quê? Com a lei dele. Então a lei é claramente mostrado o quê? Não é a lei que salva, mas os que estão salvos em Jesus, ouvem a voz dele, obedecem. Ele mesmo diz em São João, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, para eu saber se eu estou andando, se eu fui salvo em Jesus, é se eu estou seguindo a lei que ele deixou ou não. Claramente, né? Amém. E interessante que a lei, ela mostra que eu sou pecador, porque quando eu olho para a lei, eu olho para a minha vida, então eu reconheço, eu sou um pecador, eu estou desobedecendo a Deus, eu preciso de um Salvador. Então eu recorro para aquele que é o Salvador, e como gratidão por estar com ele, salvo, eu agora permito que o Espírito Santo conduza a minha vida aos moldes da aliança com Deus. E aí então a lei acaba se tornando um resultado e não um meio de alcançar a salvação. Amém. 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 Bom, doutor, eu te queria agradecer, o estudo foi maravilhoso. Por isso que a gente pode terminar mencionando aqui o estudo adicional, está na parte final da lição. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Amém. Suas considerações finais para concluir esse nosso momento. Muito obrigado. E a gente aprendeu muito. Obrigado também a todos que participaram conosco no nosso chat. Desculpa se eu não li seu nome, a sua participação. A gente procurou atender aqui a todos e tornar a sua participação viável. Lembrando que na semana que vem nós vamos ter um programa diferente. A gente ainda vai trabalhar a questão desse momento juntos, mas sábado que vem a gente vai estar distribuindo livros em toda a América do Sul, compartilhando a esperança com as pessoas. Queridos, eu queria dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, participar desses momentos juntos. Foi tão gostoso podermos relembrar algumas coisas
da cosmovisão bíblica. Agora, para mim, o que fica e o que eu queria passar para você é: Deus nos ama e Deus é amor. Ele se preocupa com cada um de nós, meus queridos. Deus se preocupa contigo, Ele conhece as nossas dores, Ele conhece as nossas falhas, e o Espírito Santo está aqui para nos transformar à imagem de Deus. E é isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida. Que nós possamos aceitar o plano da salvação maravilhoso, possamos aceitar o plano de Deus para a nossa vida, e que possamos realmente ser uma bênção para as pessoas que se relacionam conosco. Amém. Você poderia fazer a oração? Podemos, sim. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque além de nos criar, o Senhor deixou claramente mostrado na Tua Palavra qual é a Tua vontade para a nossa vida. O Senhor deixou claro para nós, através da Sua Palavra, o plano da salvação. O Senhor executou esse plano. Jesus morreu, derramou o seu sangue. Ele está no céu agora intercedendo por nós. O Espírito Santo está trabalhando nos nossos corações. São realidades que nós não poderíamos conhecer se não fosse através da Tua Palavra. Obrigado por esse amor, Senhor. Obrigado por esse carinho. E por favor, Senhor, ajuda-nos a usar o nosso livre-arbítrio para ouvirmos a Tua voz e com a Tua graça fazermos a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém.